Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro. Soberano Deus, eterno Pai, esta noite nós queremos te agradecer, Pai, pelo Senhor ter nos sustentado durante todo o dia. Eu peço ao Senhor, Pai querido Deus amado, que o Senhor venha tomar conta dessa palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale através da minha boca, Pai querido Deus amado, para a edificação das famílias, das vidas. Meu Deus, e que eles recebam, Pai, essa palavra como palavra do Senhor, para que haja fruto, transformação e que eles possam, Senhor, receber, meu Deus querido Deus amado, aquilo que o Senhor, aleluia, ministrar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento cada um dos irmãos com a paz do Senhor. Essa noite eu vou estar deixando a palavra que se encontra no livro de Isaías, no seu capítulo de número 38, versículo de número 1, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Nós vemos aqui um cenário, né, que é de derrota, um cenário de destruição e morte, a ponto de o próprio Deus, ele enviar o teu profeta para o rei, para poder avisá-lo que a enfermidade dele seria para a morte. E o profeta, ele chega com um recado que hoje muitos estão desprezando, ignorando. O profeta diz: conserta a tua casa, porque você morrerá e não viverá. E na verdade, irmãos, é que para isso acontecer na nossa vida, a gente não precisa nem de estar doente. Nós não precisamos de estar enfermo, nós não precisamos de estar na cama. Pelo simples fato de nós negligenciarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, pelo simples fato de nós não procurarmos todos os dias consertar nossa vida, nossa casa, nós já estamos morrendo um pouco a cada dia. Tem muita gente que faz aniversário e fala assim: vamos comemorar mais um ano de vida, quando na verdade eles estão comemorando menos um ano, porque eles estão comemorando um ano que eles viveram e não um que eles vão viver, porque o amanhã pertence a Deus. E Ezequias, ele sabe. Isaías era um profeta que tinha o seu ministério já confirmado por Deus na terra. Ele era um profeta que as pessoas sabiam que quando ele abria a boca, o que ele falava iria acontecer. Nós vemos que muitas vezes nós desprezamos, como cristãos, a autoridade dos nossos pastores. Nós desprezamos a autoridade daqueles líderes que Deus coloca sobre a nossa vida, nas igrejas, né? Ali para poder estar nos ajudando. Quando a própria Bíblia ela nos mostra claramente, lá no livro de Malaquias, capítulo 2, Deus ele deixa bem claro ali dos lábios do sacerdote que se deve buscar a instrução. Por quê? Porque ele é o anjo do Senhor, ele é o mensageiro
do Senhor na terra. Ele está aqui para poder nos ensinar a palavra do Senhor. Ele está aqui para poder nos dar o conselho de acordo com a palavra de Deus. E às vezes você pode pensar assim, eu oro e Deus fala. Eu oro e Deus revela. Eu oro e Deus ele vai mostrar para mim, não precisa de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de ter ninguém sobre a minha vida, entendeu? Talvez você pode ser uma pessoa que pense assim. Mas vamos voltar lá para o livro do Êxodo, do Antigo Testamento. Moisés ele foi o homem que mais teve intimidade com Deus no Antigo Testamento. Ele era um homem que conversava com Deus tete a tete. Moisés era um homem que tinha intimidade para perguntar o que ele quisesse para Deus. Moisés ele começa a julgar o povo. Ele começa a estar ali para poder fazer a obra de Deus. E nós percebemos algumas coisas ali. E a primeira coisa que a gente percebe é qual? Moisés começa a julgar o povo. E quando Moisés faz isso, ele comete um erro clássico que nós vemos nos dias de hoje. Ele tenta fazer tudo sozinho. Ele tenta pegar tudo para si. E você sabe o que é mais interessante? É que se você for lá no livro de Êxodo, você não vai ver Deus falando com Moisés assim, falando, Moisés, faz isso, faz aquilo. O sogro de Moisés chega, o sogro de Moisés observa o que ele está fazendo. O sogro de Moisés, Jetro, vira para Moisés e fala, não é bom o que faz. Por que não é bom? Porque você está se sobrecarregando, sendo que você poderia ter ajuda. Você está entendendo? Irmãos, presta atenção nas palavras de Jetro. Desse jeito você vai desfalecer, Moisés. Arruma homens de caráter, homens de coração reto, para poder te ajudar. Eles julgam as causas pequenas. E aquilo que eles não der conta de resolver, eles trazem para você. O que é que Jetro estava ensinando para Moisés com isso? A primeira coisa, irmãos, que eu quero que vocês peguem aqui com um ressalto muito grande é: Moisés era um homem de intimidade com Deus. Ele poderia perguntar para Deus o que ele quisesse, mas esse conselho não veio de Deus, ele veio do homem de Deus. Ele veio do sogro de Moisés, que era sacerdote. E quando ele diz isso, ele está ensinando o quê? Tem problemas que as pessoas próprias elas podem resolver. Você não precisa de se sobrecarregar com aquilo que as pessoas têm condição de resolver por conta própria. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você provavelmente vai se sobrecarregar com problemas dos outros e vai chegar num momento em que você vai estar igual a Moisés. Você não vai conseguir resolver nem os problemas dos outros, nem os seus. Porque você está se sobrecarregando. Né? E o que faz a sobrecarga? Ela faz com que a gente esteja em um nível onde nós não vamos estar ali capacitados para fazer. Não é porque nós não vamos ter a capacitação divina para poder fazer. É porque o Espírito Santo, que é perfeito, age através de um ser humano que é imperfeito. Então as nossas fraquezas muitas vezes podem fazer com que a gente fique devendo naquilo que está na nossa mão, não porque nós não temos capacidade de exercer, mas porque nós desprezamos aquilo que realmente precisa da nossa atenção para poder cuidar daquilo que as pessoas mesmas poderiam cuidar. Ezequias, ele recebe um recado. Conserta a sua casa. Você entende? Conserta a sua casa. Ou seja, exerce aquilo que Deus colocou você para exercer. Ezequias era rei.
Ezequias, ele era um homem que tinha recebido uma autoridade de Deus para governar o povo. Quando Ezequias vira para Deus e fala, lembra, Senhor, eu te peço que eu andei diante de ti com fidelidade, ele está dizendo, eu não sou mais fiel, mas eu já fui. Quando ele diz que andei diante do Senhor com inteireza de coração, entendeu? Com o coração reto, fiz o que era reto aos olhos do Senhor, ele está dizendo, hoje eu não faço mais, mas eu já fiz. Em outras palavras, Ezequias está dizendo, Senhor, eu sei o caminho de voltar. Me ajuda a voltar. Eu não quero morrer. Eu quero voltar a exercer aquilo que eu tenho de autoridade da parte do Senhor. Presta atenção nisso aqui. Voltando, embasando aquilo que eu falei a respeito de Jetro e Moisés. O que é que o texto diz? Que o Senhor ouviu a oração. O texto diz que o Senhor viu as lágrimas de Ezequias. Mas Deus não vai bradar ali e vai falar com Ezequias assim, Ezequias, eu te ouvi. Não. Ele vai mandar o profeta voltar. Ele vai mandar o profeta falar. E muitas vezes, presta atenção, Deus, ele dá as respostas que você está esperando dele através de homens. É por isso que nós precisamos buscar o discernimento. Para quê? Para a gente discernir o que vem de Deus ou não. Porque Deus, ele não vai mudar porque você não lê a Bíblia para poder discernir quem está falando da parte dele ou não. Deus, ele não vai mudar porque você não ora, não jejua, não busca saber se algo veio realmente da parte de Deus ou não. Ele vai continuar usando os líderes que ele levantou, ele vai continuar entregando as mensagens que ele mandar através de profeta, através de sacerdote, dando conselhos através de homens, porque a igreja é isso, irmãos. A igreja é isso, a igreja é homens que já passaram pelo processo, que já estão avançados no processo, ajudando e liderando homens que precisam de passar pelo processo, que precisam de ser ajudados no meio do processo. Não adianta a gente olhar para o céu e falar assim, Deus é meu Senhor, sendo que nós não respeitamos o pastor. Porque respeitar o pastor é mandamento de Deus. Não adianta nós virarmos para o céu e falar assim, Deus é meu provedor. Sendo que aquilo que chega nas minhas mãos, eu não tenho coragem de ajudar ninguém. Não adianta nós querermos separar, presta atenção nisso aqui, não adianta nós querermos separar o agir de Deus e o agir do homem. O que nós temos que separar é homens de Deus e homens que não se preocupam em fazer a vontade de Deus. Por quê, pastor, que o senhor está falando isso? Porque Deus, ele age junto com o homem. Deus, ele age através do homem. Deus, ele não age sozinho. O começo da humanidade mostra isso, irmãos. Se você for no livro de Gênesis, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer todos os animais. Deus, ele vai fazer tudo. Vai soltar Adão no meio daquilo tudo, vai falar, dá nome. E a Bíblia diz, aquele nome que Adão deu é esse que foi, pronto. Vocês estão entendendo? Então, desde o começo da humanidade, Deus queria lançar o dilúvio, salvar a família de Noé. Deus não poderia simplesmente poupar a vida de Noé? Irmãos, Deus, ele fez Pedro andar sobre as águas. Deus, ele fez Jesus andar sobre as águas. Deus, ele fez Israel andar no meio do mar. Deus, ele fez Josué atravessar o Jordão enquanto estava cheio. Deus usa Elias para poder ferir o Jordão com a capa e atravessar ele em seco. Você acha que Deus precisava que Noé passasse mais de 100 anos construindo uma arca para poder salvar a vida de Noé, a família de Noé? Não precisava. Mas Deus não faz nada. Deus não faz nada sem a cooperação do homem. Entende?
nada vai vir de mão beijada. O mínimo, quando a pessoa virar para você e falar assim, espera em Deus. Não é esperar sentado, não é esperar deitado, não é esperar o milagre cair do céu e pronto, acabou. Não, é esperar no jejum, é esperar na oração, é esperar honrando os seus líderes, é esperar honrando o teu próprio ministério, é esperar honrando a tua família, que é ministério, o seu primeiro ministério, entendeu? Que você precisa de honrar, de respeitar, é esperar em Deus agindo como Cristo. Quando Jesus vira para a mãe dele e fala assim, o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo? Eu estou esperando até agora chegar a minha hora. Ou seja, eu ainda não estou exercendo, eu ainda não estou fazendo o que eu verdadeiramente vim para fazer, porque ainda não chegou a minha hora. Jesus teve que esperar. Eu fico olhando Deus, as pessoas hoje querendo romantizar Deus, entendeu? Ah, Deus é amor, Deus é isso. Deus... Irmão, pega o Antigo Testamento. Pega o Antigo Testamento. Você vai ver as mensagens dos profetas. Isaías vira para Ezequias e fala, conserta a sua casa. O profeta Natan vira para Davi e fala, Deus, ele viu. Ele viu o seu adultério. Deus, ele viu. Presta atenção, irmãos. Um homem que é rei, o profeta vira, Deus perdoou seu pecado. Você não vai morrer. Mas foi uma sequência de destruição. Por quê? Um pai vê um filho estrupar uma filha. O pai vê um filho matar outro filho. Vocês estão entendendo? A vida de Davi não foi fácil. Teve consequência. Entende? A presença do perdão não é a ausência de consequência dos pecados. Por que lá em Lamentações 3:39, Jeremias ele vira e fala assim, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O salmista diz, cada um vai colher segundo as suas obras. Você vai em Eclesiastes, Salomão diz, porque cada um receberá de acordo com as suas obras. Você vai no livro de Jó, e Jó vai falar, se eu não me engano, no capítulo 38, você vai, os caminhos de Deus são dos caminhos de cada um para poder dar a cada um segundo as suas obras. A gente precisa de tomar cuidado. Ezequias estava colhendo morte, por quê? Porque ele tinha plantado desobediência, porque ele tinha plantado diante de Deus ali um coração que não era mais reto, ele tinha plantado diante de Deus obras relaxadas. Ele estava governando, mas não estava honrando. Ele estava em um cargo de autoridade, mas ele não estava se sujeitando à verdadeira autoridade que era Deus. Aquele profeta indo ali foi uma oportunidade. Você que está desviado, você que tem tempo que não vai numa igreja, você que Deus tem usado um irmãozinho ou uma irmã para poder mandar uma mensagem para você, vamos na igreja. Você não pode continuar do jeito que você está. Você precisa de se levantar na presença do Senhor. Aí você pensa assim, mas eu não perdi minha fé. Eu só não estou indo na igreja, irmãos. Se levanta. Deus não tem para você ficar servindo aí dentro de casa, não. Esse povinho que fica adorando a Deus aí dentro de casa aí, e não procura uma igreja, não se sujeita a uma autoridade, um pastor, isso vai tudo para o inferno. Isso vai tudo ser lançado no lago de fogo. Deus ele não constituiu a autoridade para poder ser desprezada aqui e chegar lá na frente, aquele que desprezou ser honrado, não. Vai para o inferno, Hebreus 13:17. Obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam pela sua alma. Você sabe o que é velar pela alma de alguém? É você estar em apuros e Deus acordar o teu pastor de madrugada, ou às vezes nem deixar dormir e falar intercede, porque senão vai ter um câncer. Intercede, porque senão vai ter um problema. Intercede, porque senão o casamento acaba. A gente passa por isso. E muitas vezes as pessoas que recebem a intercessão, elas ainda conseguem cavar uma cova lá dentro e cair nela. Por quê? Porque rejeita, porque não reconhece.
Porque não consegue enxergar o que é ter a palavra, a oração de um sacerdote sobre a sua vida. Você se lembra do caso de Ana? A Bíblia diz que Eli era negligente, o sacerdote Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Você sabe o que é filho de Belial? É filho do capeta. A Bíblia diz que eles profanavam o sacrifício, o altar, e Eli não falava nada. Aí se você for lá em 1 Samuel, eu vou caçar aqui para poder mostrar para vocês, para me ler para vocês verem. Entendeu? Se você for lá em 1 Samuel, olha o que o texto fala a respeito da história desses dois. Ó, Eli está em 1 Samuel capítulo 2, no seu versículo 25. Eli ele vai aconselhar os filhos e ele diz assim, olha, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por juiz. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, olha a terminologia do texto. Entretanto, eles não ouviram a voz de seu pai porque o Senhor os queria matar. Eles já estavam, como se diz, numa espécie de listra negra de Deus. Aí você pode pensar assim, ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, pastor, mas isso é coisa de antes. Pega Atos 5. Você vai ver que por causa de uma oferta profanada no altar de Deus, o próprio Espírito Santo matou Ananias e Safira. Pega o Novo Testamento, Jesus vai virar para os fariseus e vai falar assim, ai de vós, fariseus hipócritas, que vocês rodam o mundo para fazer um discípulo, e quando vocês fazem, vocês tornam esse discípulo 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês mesmos. Olha a pregação de João Batista, quando os fariseus vão até ele, João Batista vira para eles e fala assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Irmãos, presta atenção, o Jesus, ele não veio para poder passar o sangue em todo mundo e sair salvando de qualquer maneira, não. Jesus, ele veio para poder fazer o sacrifício a qual nós não podíamos fazer. Ele veio para poder fazer por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Agora, aquilo que nós precisamos e podemos fazer, ele não vai fazer por nós. Tem muita pessoa que acha que serve a Deus e vai se encontrar lá no inferno. Tem muita pessoa que acha que o pastor ama ele, mas vai se encontrar com o pastor lá no inferno. Por quê? Porque enquanto estava em terra, se importou só com bens materiais, não se preocupou com almas, não se preocupou com aquilo que realmente importava. Qual que era? Eles falam assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Amém. Vamos pegar aqui o contexto, né? Deus é amor. Vamos falar do amor de Deus? Lá em Hebreus o escritor fala, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? Vamos pegar o amor de Deus. Você vai nos mandamentos a qual Jesus dá, o que ele fala? Eles perguntam para ele, Jesus, Senhor, mestre, qual que é o maior grande mandamento da lei? Jesus vira para aqueles homens e diz, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o teu coração. Por quê? Porque se o teu coração estiver em Deus, ele não vai estar no mundo. De toda a tua alma, por quê? Porque é a sua alma que anseia por salvação. O seu corpo é matéria. Ele vai ser lançado fora, ele vai ser jogado fora, vai apodrecer aí, vai virar terra de novo. E de todo o teu entendimento. Por quê? Como que eu amo de todo entendimento? Por exemplo, se eu amo a minha esposa e eu sei que algo a irrita, que algo a entristece, e todos os dias eu faço aquele algo, sabendo que vai gerar efeito, eu não estou amando a minha esposa de todo o meu entendimento. Por quê? Porque eu sei, eu tenho um entendimento que aquilo ali vai fazer com que ela se entristeça e mesmo assim eu faço. Então o que acontece? Você amar a Deus de todo o seu entendimento é você entender que a sua vida tem que ser uma vida pautada naquilo que Deus agrada e não naquilo que você quer. E qual que é o segundo mandamento? Jesus vira, o segundo é semelhante ao primeiro.
Aí ele pega e fala assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. Beleza. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Você quer ser salvo? Eu quero. É por isso que eu aceitei o meu chamado diante de Deus para poder apresentar o evangelho para as almas. Então, para mim amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que fazer por eles aquilo que eu quero que as pessoas façam por mim. Aí você vai lá na carta de João, você sabe o que o João vai escrever? João ele vai escrever o seguinte: se você diz que ama a Deus, mas aborrece o teu próximo, você é mentiroso. E o amor de Deus não está em você. Por quê? Por causa que quem ama a Deus não aborrece o próximo. Quem ama a Deus ajuda. Quem ama a Deus perdoa. Quem ama a Deus cuida. Ah, pastor, mas fulano é difícil, meu filho. Mas presta atenção nisso aqui. O nosso galardão é no céu. Nós também já fomos difíceis um dia. Nós também já passamos por situações que as pessoas tiveram que suportar muita coisa de nós. João ele explica, irmãos, não ameis o mundo. Por quê? Porque você não consegue amar algo que é contrário a Deus e não aborrecer a Deus. Você não consegue. Eu vou dar uns exemplos simples aqui. Hoje muita namorada não gosta que o namorado saia para jogar bola. Então, a pessoa sair para jogar bola é contrário à vontade da namorada. Toda vez que o cidadão sai, ele pode até ir, mas a namorada fica com a cara fechada em casa. Ou seja, ele faz algo que desagrada. E isso gera um conflito. Aí você vai em Naum, o que Deus fala? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Falando da relação de Deus com o homem. Falando da relação sua com ele. O acordo entre você e Deus é necessário. O relacionamento entre você e Deus é necessário. Você precisa se aproximar de Deus para Ele se aproximar de você. Todos os dias Deus ele te guarda. Todos os dias Deus ele te dá o fôlego de vida. Todos os dias Deus ele te dá a oportunidade de estar buscando, de estar se aproximando. Todos os dias você tem diante de ti a oportunidade para poder estar exercendo aquilo que Deus te chamou para exercer, para poder estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e muitas vezes nós negligenciamos. O texto a qual nós lemos, Isaías 38, Ezequias ele tinha sido colocado como rei. Deus ele deixa bem claro aqui, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai. Ou seja, Ezequias era um descendente de Davi. Então ele era escolhido até por descendência para poder estar reinando. Ele não estava ali por acaso. Mas ele precisava de exercer com zelo aquele cargo a qual Deus havia colocado ele. Aí você pergunta, mas por que, pastor, que o senhor está falando isso? Olha a palavra do profeta. Irmãos, a gente precisa de prestar muita atenção nos detalhes. Olha a palavra do profeta. Conserta a tua casa que você vai morrer. Você não vai viver. Conserta a tua casa. Ou seja, Deus está te dando uma última oportunidade para você consertar a sua casa e por causa daquilo que você fez, não ir para o inferno, mas você precisa de estar posicionado, consertado. Aí você vai pegar as palavras do próprio Ezequias. Olha o que é que ele vai dizer. Eu andei diante de ti com fidelidade. Eu andei diante de ti com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Tudo que ele está dizendo, eu fiz, eu fui, eu andei, ele está dizendo no passado. Por quê? Porque aquilo não faz parte da vida dele no dia de hoje. Aí você pode pensar, mas a situação de Ezequias estava difícil? Estava. Por quê? Porque se ele andou com fidelidade, ele sabia andar com fidelidade. Então ele deixou de andar porque ele quis. Se ele andou com inteireza de coração, ele sabia.
Ele não era alguém despreparado para estar diante de Deus. Ele era alguém que estava preparado para exercer o cargo que Deus tinha colocado ele para poder exercer e não estava fazendo as coisas de acordo com o que Deus queria. Aí vamos pegar, vocês querem ver? A Bíblia diz no livro de Provérbios que se não tiver profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque é o profeta que fala a vontade de Deus. Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos a Bíblia para poder nos ensinar, para poder nos mostrar que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será de eternidade até eternidade. E parece que Deus vendo que ia surgir muitos cristãos Nutella, que ia ver um Deus de amor no Novo Testamento, ia rejeitar o Deus da ira do Antigo Testamento, ele já colocou no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, ele já colocou: eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, é porque os princípios continuam o mesmo. Os princípios de Deus ainda continuam os mesmos. Deus ele tem paciência para você ser moldado. Deus ele tem paciência para você ser trabalhado. Deus ele tem paciência para você chegar no jeito, para ele poder fabricar em você uma ferramenta para poder agir na obra dele. Mas ele sempre vai ter os princípios. E a partir do momento em que você começa a quebrar esses princípios de forma premeditada, ou seja, sabendo que é um princípio, tendo condições de evitar e mesmo assim decidindo passar por cima e fazer, a partir daí, Deus ele já vai começar a te cobrar aquilo que você tem capacidade de exercer, mas escolheu por sua conta e risco não fazer. Vamos pegar aqui o contexto? Presta atenção. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quem viu a oração e viu as lágrimas foi Deus. Mas a resposta ela não veio diretamente. Deus usou um profeta para poder ir lá falar. Então para de ignorar. Como se Deus tivesse que falar somente diretamente com você. Como se Deus fosse obrigado a te dar todos os detalhes. Porque muitas vezes Deus vai usar o homem mesmo. E a gente precisa de entender isso. Deus ele não constituiu pastores, missionários, evangelistas. Deus ele não constituiu vários líderes espirituais que estão aí sofrendo por causa do evangelho, padecendo, cuidando de pessoas que muitas vezes só maltrata, fere, machuca, pessoas ingratas que viram as costas e vai embora sem nem ver, sem nem agradecer o que o pastor fez por ele, para poder ignorar, não. Você pode ver que diante de todo Israel, Deus ele sempre honrou aquelas pessoas que foi levantada. Por quê? Porque eles são corrigidos com mais dureza. Ezequias era rei. O que o profeta fala com ele? Se você não consertar a casa, além de você morrer, você vai para o inferno. Conserta a casa. Miriam e Arão vai falar de Moisés. O que Deus faz? Os três na tenda da congregação. Aí chega lá, Deus fala: Moisés, meu servo, vocês sabem que Moisés fala face a face comigo e ainda não temeram em tocar no nome dele? Vocês estão entendendo, irmão? Pastor não é cachorro, não. Nada que um líder religioso fizer por você fica em vão diante de Deus. Ele sempre traz a recompensa. Quando você é ajudado e não tem uma gratidão no seu coração por isso, não leva isso pro lado da gratidão, o maior prejudicado é você.
A própria Bíblia fala que mais bem-aventurado é dado que receber. Ou seja, quem está dando tem. Se você não tem nenhuma gratidão para poder dar, vira as costas, vai embora. Quem está perdendo é você. Porque diante de Deus você não tem nada. Você é pobre, até de atitudes que agradam a Deus. A gente precisa de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. A gente precisa de colocar aquilo que Deus quer de nós em primeiro lugar. Se você for em Coríntios, aqui eu termino, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala dessa forma: cada um permaneça diante de Deus. Presta atenção. Cada um permaneça diante de Deus na vocação em que foi chamado. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são chamadas para um propósito. O de Ezequias era reinar. Mas vamos colocar que o propósito de Deus na sua vida é te fazer um pastor e te colocar para pastorear uma igreja. Pode não ser o que você quer, mas é o que você vai obter êxito. Por quê? Porque é a sua vocação. Pode não ser o que você quer. Hoje tem muitas pessoas que estão fracassando nos ministérios. Por quê? Porque eles querem fazer aquilo que eles não foram chamados para fazer. E quando eu tento fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer, Ele não vai comigo. Deus ele nos capacita, irmãos, até a oração. Até a oração, João ele ensina. Porque se nós pedirmos algo para Ele, segundo a sua vontade, nós receberemos. E se nós pedimos segundo a sua vontade, nós temos que crer que a gente já recebeu. Aí você vai pegar no geral, presta atenção nisso aqui, você vai pegar no geral, você vai ver o que é pedir segundo a vontade de Deus. Ana todo ano subia e fazia sacrifício. Ana todo ano subia e orava. Ana todo ano subia para fazer sacrifício com seu esposo e chorava. Mas enquanto ela não incluiu Deus no propósito daquilo que ela estava pedindo, ela não recebeu. Irmãos, quando Ana vira e fala assim: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Ela pediu um, Deus deu 4. E a Bíblia diz que antes dela engravidar, antes dela sair dali da presença do sacerdote, antes dela ter certeza de começar a acontecer qualquer coisa, a Bíblia diz, e ela já não estava mais chorando e o seu semblante já não era mais triste. Sabe por quê? Porque a tristeza, o semblante dela mudou por causa que o Espírito de Deus testificou que ela já tinha recebido sua vitória. Quer ter vitória? Faz aquilo que você foi chamado para fazer. Ana tinha sido chamada para gerar milagre. O reino precisava de Samuel. Deus conhecia Samuel antes do ventre. Então ele estava gerando ali um profeta que seria fiel a ele. Ele estava gerando ali alguém que ia regir o reino de Israel como um juiz e seria fiel a ele. Ande com pessoas fiéis a Deus. Ande com pessoas que vai te falar a verdade, independente de ser o que te agrada. Hoje, tem muitas pessoas se frustrando porque o pastor dá um conselho, ao invés dele, pelo menos, abrir a Bíblia para poder ver se é verdade, se é verídico, se aquilo está de acordo com a palavra, sai falando mal. Quer perseguir quem está dentro da igreja. Quer inventar desculpa para não seguir o conselho do pastor. Olha dentro da palavra. Malaquias 2. Dos lábios do sacerdote deve-se buscar instrução. Ah, mas eu posso pedir conselho para minha mãe, eu posso pedir conselho para o meu pai, eu posso pedir conselho para os meus tios, pessoas que me amam. Amém. Mas eles vão te aconselhar como? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Tem mulher aí que é bonita, nova. A mãe pega e fala, anda quase pelada. A mãe fala, o que é bonito é para se mostrar. Aí eu chego no pastor, o pastor fala, seu corpo é templo de Deus, minha filha. Tem homem que a mãe deixa dormir até 2 horas da tarde. Aí chega no pastor, o pastor fala, você tem que arrumar um serviço, meu filho. O trabalho dignifica o homem. Deus vai prosperar aquilo que você fizer trabalhando. Vocês estão entendendo o valor cristão na sociedade? São coisas que precisam de ser revistas. São coisas que precisam de ser aceitas. São coisas que precisam de ser incrementadas novamente na sociedade. Hoje nós estamos vivendo uma bagunça, uma prostituição, as coisas andando à torta direito, tudo para todo canto. E são poucos que verdadeiramente se preocupam com a vontade de Deus na vida deles. Seja um desses poucos. Eu garanto para você que multidão não leva ninguém a nada. Te provo na Bíblia. Quando Josué e Caleb foi com os 12 espias para a terra, que eles voltam, somente os 2 que falou que Deus iria entregar a terra, o resto tudo duvidou. Somente os 2 entrou na terra. Quer outra prova? José tinha 11 irmãos. Ele sozinho honrou a Deus. Ele sozinho honrou o pai. Foi vendido como escravo, foi preso, mas virou governador. Multidão não leva ninguém a nada. Pega a palavra. São poucos que ainda preocupam em cumprir com ela. Mas pega a palavra. O próprio Jesus, ele deixa bem claro. Quando os discípulos perguntam, Senhor, são muitos que se salvam? Olha as palavras de Jesus, a gente precisa de prestar atenção nos detalhes, é os detalhes que contam. Jesus vira para eles e fala assim, olha, porfiar, essa palavra porfiar quer dizer luta, briga, persiste, por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição. Aí olha o detalhe, ó, Jesus fala, e muitos são os que passam por ela. Aí Jesus ele pega e fala, estreita e apertada é a porta para poder entrar no reino de Deus. Aí olha o detalhe de novo, e poucos são os que a encontram. Você ainda quer seguir multidão? Você ainda quer seguir a opinião de todo mundo? Irmãos, eu fico muito aborrecido, quando eu escuto alguém falar uns negócios que você escuta hoje a respeito do evangelho, que a pessoa quer fazer de qualquer maneira, aí ela pega e fala assim, mas o pastor fulano de tal falou comigo assim. Mas o pastor fulano de tal falou comigo assim. E a palavra falou o quê? Você não tem que olhar se o pastor, missionário, evangelista, ou seja lá quem for, falou com você, não. Você tem que pegar o que eles falou e trazer para dentro da palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, meu filho, não aceita, não recebe. Jesus falou de falsos mestres, Jesus falou de falsos profetas, Jesus falou de falsos adoradores, Jesus falou do inferno, Jesus falou disso tudo. Eu amo Jesus, mas não vou na igreja. Aquele que me ama, ele guarda minhas palavras. Jesus falou para congregar. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos por aí que vai. Não pega aquilo que você ouve de líderes religiosos e coloca de acordo com a sua vontade, não. Porque você sempre vai achar um infeliz aí que está te levando o evangelho de qualquer maneira e vai te falar o que você quer escutar. Pega aquilo que você escuta e coloca de acordo com a palavra. A palavra é confronto. A palavra é o que vai te levar para perto de Deus e vai te afastar para perto de homens que não querem saber nada de Deus.
homens que quer saber do seu dízimo, da sua oferta, homens que não estão agarrados com você se você está doente, homens que não estão preocupados com o teu ministério, homens que não preocupam com você cumprir a vontade de Deus aqui na terra, homens que não te ensinam e não te capacitam, não te ajudam a se capacitar para poder fazer a obra de Deus aqui na terra. Você está entendendo? Você consegue entender isso? Jesus te quer. Jesus, ele quer o coração. Não é somente o coração, mas ele quer o coração. Por que que as pessoas usam muito essa palavra? Ah, Jesus só quer o coração, não. Quando Jesus fala do coração, ele diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Por quê? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus está dizendo é: não ama aquilo que você pode possuir na terra, ama aquilo que você possui no céu. Ajunta um tesouro no céu, tenha por precioso aquilo que é do céu, que o seu coração vai permanecer no céu e você vai se preocupar e buscar fazer a vontade do céu. Amém? Que Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar, te livrar, cuidar, né? E essa noite eu quero fazer uma oração especial para que você que está vendo esse vídeo venha buscar de Deus o discernimento. Irmãos, é muito difícil. Evangelho não é fácil, evangelho não é para qualquer um, não. O evangelho é para quem quer renunciar. Então o que nós precisamos fazer com tudo isso? A gente precisa de ser confrontado pela Bíblia, a gente precisa de ser confrontado pela palavra para que a gente tome o caminho correto. Não é fácil, mas é o caminho certo. Quando você está indo para alguma cidade, quando você está indo viajar para algum outro canto, a estrada pode ser ruim, pode ser esburacada, pode ser do jeito que for, que você não vai tomar um caminho diferente. Por quê? Porque você sabe que é aquela estrada ali, mesmo que ruim, que vai te levar ao destino aonde você quer chegar. Não adianta você pegar uma estrada boa que não vai te levar para onde você quer chegar. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ele também diz: aquele que quiser me seguir, seguir o quê? O caminho, que sou eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Amém? Eu vou estar orando por você essa noite, para que você possa estar recebendo essa oração, recebendo o dom de discernir aquilo que vem de Deus, recebendo coragem de abrir a Bíblia para ler, para poder ver se aquilo ali vem da parte de Deus mesmo. Se tiver contra a Bíblia, pode ser profecia, revelação, visão, pode ser o que for. Descarta. A palavra é a lei. A palavra é a lei. Se não tiver de acordo com a palavra, descarta. Em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Senhor querido Deus amado, eu quero, Senhor, colocar nas mãos do Senhor, Pai querido Deus amado, as vidas, Pai, de cada um, Senhor, daqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo, buscando, ó Pai querido Deus amado, a vida do Senhor. Meu Deus, buscando, Senhor querido Deus amado, a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, alabadacalabra, calabadacala, súbria, iriaca, mandagá, súbriacai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um daqueles que vê, Senhor, esse vídeo, meu Deus, que ouviu, ó Pai querido Deus amado, essa palavra, essa oração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar entrando dentro do lar, arrancando, Pai, todo fruto, Senhor, de palavras que foram heresias, plantadas no coração dos Teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre. Meu Deus, que o Senhor seja, Pai, Ramanagai, Kalassubiacai. Meu Deus, com eles, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, coloca, meu Deus, a Tua mão sobre, Senhor,
Meu Deus, faça, Pai querido, Deus amado, com que o ministério renasça. Faça, Pai querido, Deus amado, com que eles venham, Senhor, perceber a verdade. Embora confronte, meu Deus, embora, Pai querido, Deus amado, exija renúncia, que eles venham perceber a verdade, glorificar o Senhor, Pai, no ministério, no corpo, na família, no emprego, em nome de Jesus, Senhor. Cria, Pai, uma camada de proteção. Meu Deus, derrama discernimento, derrama conhecimento, ó Pai, e faz, Senhor, com que eles alcancem, meu Deus querido, Deus amado, a tua misericórdia, o teu perdão e a tua salvação nessa noite, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Paz do Senhor Jesus.